A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas relativos à ciência aplicada, abordados por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel durante o ano de 1940. E a primeira pergunta é a seguinte: é justa a fundação de institutos para a educação sexual? Responde Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração, será acertado cogitar-se da fundação de educandário dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Examinada a questão desse modo, e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideremos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o planeta possua, por toda parte, as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da paternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com os seus discípulos. E como então, pergunta-se ao Emmanuel, renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? E ele mais uma vez responde-nos: as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. E os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Responde, mais uma vez, sabiamente, Emmanuel através de Chico Xavier. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma a restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo?
Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoísta da espécie, mas sim para santuário, onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. E a economia, então, deve ser dirigida? No que se refere à técnica de produção, à necessidade de repartição e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governo da atualidade, onde perecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes, e toda restrição a esses elevados princípios da harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto na sua influência nefasta, o bastar-se a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e de extermínio. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançadas de maneira geral para todos os cientistas? Responde Emmanuel. Nos departamentos da atividade científica, existe às vezes esse ou aquele missionário com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. E o agricultor aplicado, ou aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também uma missão espiritual? Sim, o homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra sob a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do planeta que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.